Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fomos testemunhas de Jeová. E eu tinha um amigo, 2 anos mais velho que eu também. E esse meu amigo, ele era extremamente inteligente. Ainda é. E ele tinha uma vida dupla. Ele era completamente assim, na época assim, mulherengo. Era o cara que pegava todas as menininhas de fora do salão. Sabe, contava as histórias, você fica, caramba, né? Você fica, caramba, tal. Só que, às vezes, ele sofreu uma penalidade e eu nunca virei as costas pra ele. Uma vez falaram que ele não era boa companhia e tal, eu falei, não, mas você é meu amigo. Eu não vou abandonar você. E eu incentivava ele, não, cara, para com essas coisas. Vamos. Só que assim, ele era extremamente inteligente. Então quando ele falava assim, não, parei, vou, ele se destacava. Porque ele era muito inteligente. Muito desinibido, sabe? E eu sempre estive ao lado dele. Sempre, sempre, sempre. Em várias situações. Mas eu falei assim, não, você é meu amigo. E eu não vou fazer isso. E teve momentos que muitas pessoas mandavam, não, mas você é meu amigo. Eu estava fazendo inconscientemente com ele o quê? A caridade cristã católica, só que eu não sabia. Eu não sabia. E aí aconteceu esse episódio no Sião. Aí eu lembro que ele foi na minha casa, na mesma semana, no final de semana. Não, então, eu vim conversar com você e tal. Ó, diga aí. Aí ele, não, porque se você tem que voltar pro salão, porque se você ficar com isso desse jeito aí, você não fizer, eu vou ser obrigado a parar de falar com você. Aí eu falei, como assim? Você tem a vida toda torta, toda vez que você fez porcaria, eu nunca te abandonei, eu sempre fui seu amigo, e agora, o meu caso, você sabe que não tem nada a ver com isso, você tá... Não, mas se você quiser voltar, essa é a regra, é assim que tem que ser, eu tô fazendo isso pelo seu bem. Aí eu falei, então assim, se você quiser falar comigo, você fala, se você não quiser, o problema é seu. A minha amizade com você foi sincera. E aí ele se afastou, e eu falei, pra mim deu. Pra mim deu. Só que a coisa ficou complicada. Por quê? Quando você sai, é como eu disse, é um pensamento meio sectário. Aqui eu tô falando de seita, mas não é seita naquele sentido, não, o pessoal tá ali fazendo magia, que no imaginário brasileiro a gente fala seita, o pessoal pensa essas coisas, mas não. Quando eu tô falando o pensamento sectário, porque é assim, não, você foi expurgado da matilha, entendeu? Então você fica preocupado. Você tá fora, você fica pensando, bom, mas se eu fizer isso daqui, o que vão pensar? Você começa a ter mania de perseguição em tudo na sua vida. E eu passei quase 20 anos lá dentro. E o processo para você sair disso não é simples. E aí você entra naquela coisa, né, meia pagã. Não, eu acredito em Deus, mas eu sou agnóstico. Eu não preciso da religião. Eu falo direto com Deus, né? E nisso eu comecei a namorar com a minha atual esposa. Foi a minha primeira namorada, que depois que eu saí, né, eu saí, né, nisso aquela namorada que eu comentei, não deu certo e tal. Já conhecia a minha esposa, né, a dona da pensão. E nisso a gente começou a namorar, né, e ela vem de família católica. Sempre foi católica. Só que também, assim, aquele catolicismo com um pezinho na teologia da libertação, mas pelo ambiente, não porque a família era conscientemente. E ela falava, olha, meu pai tem o sonho de casar na igreja, que eu case na igreja e tal. Eu falava assim, aí, olha só, é o que eu falava, não, até caso na igreja, mas o padre tem que tirar todas as imagens da igreja para me casar. Bichão, né? Bichão. Mas é o nível que eu falei, da arrogância que você pega, da soberba. Porque você se sente o arauto do evangelho ali máximo, que olha, que eu sei tudo. Né?
E aqui nada, não falando dos arautos, né, da ordem católica, não é isso, mas é que é o termo, né? E eu fiquei nisso durante 10 anos. Durante 10 anos da minha vida, eu fiquei dessa forma. E o que aconteceu? Chegou um momento que estava fazendo muita falta para mim, uma vida de fé. E eu estava passando por vários problemas assim no trabalho, ali em 2013, mais ou menos. E eu sentia a necessidade de rezar. E eu rezava, isso protestante no trabalho e tal, não sei o quê, pessoal. E eu percebi que o pessoal assim, estava aflito, estava começando a ficar com síndrome pânico não, com ansiedade. E tem um outro grande amigo que eu fiz na vida, ele é protestante, falou assim, eu posso rezar para você? E quando ele rezava, cara, eu ficava bem, eu falei, preciso começar a rezar. E aí, eu tinha vergonha de falar com Deus. De fazer uma oração conversando com Deus. Porque eu me afastei. Então eu não me sentia digno de conversar com Deus. Só que eu não sabia rezar. Não sabia o Pai Nosso. E aí a Ave Maria, que você sempre ouve muito, né, no Brasil. E aí quando eu ia pro trabalho, eu rezava o Pai Nosso e rezava a Ave Maria. E ficava naquele conflito interno. Estou rezando a Ave Maria. Né? Como assim? Né? Mas eu rezava. Não me pergunte por que eu rezava a Ave Maria. E aí a minha esposa, a gente se mudou para uma casa que tem uma paróquia enorme, histórica do lado. Minha esposa começou a se engajar muito na paróquia, ajudar em várias questões, né? E ela me chamava. E, poxa, era trabalho social, assim, da igreja, né? Era uma paróquia quase ITL, né? ITL, vamos lá. Aí tinha evento lá da paróquia, aquela festa, quermesse, ia na barraca, ajudava, tinha uma coisa... Aí eu comecei a ir. De vez em quando eu ia na missa, camisa de banda, bermuda, né? Olhava a missa. Ok. Até que teve um... Só que nisso começou essa distância de uma vida cristã começou a afetar o meu relacionamento. Eu já tinha 10 anos que morava junto com a minha esposa. Só que em nosso casamento, nossa convivência, não era um casamento, né? A nossa vida juntos, ela estava estranha. Não estava 100%. Aí teve um encontro de casais com Cristo, na paróquia. Eu fui, são uma sexta-noite, sábado, domingo, e aquilo foi uma experiência para mim, assim, imersiva. E eu comecei a perceber que, depois disso, a minha vida com a minha esposa, ela começou a mudar. Isso foi em 2013. E nisso, eu comecei cada vez mais a estudar outras questões, as questões políticas, o processo revolucionário, né, sem entender muito bem ainda o que era tudo isso. E fui estudando, de vez em quando ia lá na missa, aparecia alguma coisa, mas assim, nada com nenhum... Mas eu perdi aquela primeira barreira de achar que a Igreja Católica era algo do demônio. Era ali algo do capeta, né? Que muitas vezes as pessoas, não diretamente, mas inconscientemente, têm essa questão. E certo dia, em 2014 para 2015, eu me deparei com um post no Facebook falando, não, clique aqui para você ter acesso a tal coisa, coloque seu e-mail, pá. Eu trabalhava com marketing, né? E aí eu peguei, olhei e falei, bom, isso aqui é mais um coach da vida, mas eu achei interessante isso aqui, deixa eu clicar para baixar. E aí eu cliquei, baixei, chegou um conteúdo para mim, no meu e-mail, de um tal Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. E aí eu li o conteúdo, tá, aquele negócio me fez mexer na cadeira, né? Eu falei, tá. Fui pesquisar. Quem é Olavo de Carvalho? Pesquisei. Aí primeiro você encontra tudo que é detratação, né? O professor Olavo. E eu falei, tá, mas esse cara me incomodou, eu vou mais a fundo. É aquela coisa que eu contei no começo, né? Vou mais a fundo. E aí eu comecei a descobrir quem era o Olavo de verdade. Aí eu conheci o Trotspeak. E daqui a pouco ele falava do Padre Pio no começo. Ele rezava. O que é esse Padre Pio?
Aí eu fui ver quem que era o Padre Pio. Fiquei impressionado. Aí eu conheci os estigmas, né? Eu falei, isso aqui é... E aí, mas ainda aquela soberba, né? Aí eu falei, mas eu sei que essa igreja católica aí não... Aí eu comecei a pegar algumas coisas que colavam, histórica, do processo revolucionário e tal. Eu falei, quer saber? Eu sempre olhei a história da fundação do Brasil. Deixa eu ir para trás. Ou era o Velho Testamento, ou era depois da fundação do Brasil. Olha que coisa. 1500, assim, era muita coincidência que me prendia. E aí eu comecei a estudar mais. Aí fui indo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.